mais uma vez, Finanças em Foco está no ar. E hoje falaremos sobre dificuldades financeiras enfrentadas por algumas empresas, finanças pessoais e sobre a pós-graduação da Faculdade Diocesana aqui em Mossoró. Nosso primeiro entrevistado é o contador e também professor de Ciências Contábeis aqui da UERN, o professor Mário César. Bem-vindo, professor. Primeiramente, eu gostaria de saber como a crise econômica interfere nas finanças e negócios das micro e pequenas empresas. Veja só, quando se fala em crise econômica, o primeiro destaque que tem que se dar é a redução do poder aquisitivo dos brasileiros. Isso significa que as empresas elas estão vendendo menos e, consequentemente, isso vai acarretar uma diminuição de recursos financeiros da empresa, o que a gente chama popularmente de capital de giro dos empreendimentos. Isso afeta diretamente as finanças de toda e qualquer empresa, principalmente das micro e pequenas empresas. E como amenizar essa crise? Como se adequar a essa interferência? Olha, o primeiro processo que as empresas têm que se atentar é que se ela tem um processo de planejamento. Diante das situações adversas existentes, um planejamento, um foco, uma boa gestão, ela é fundamental para que essa crise seja amenizada, os riscos sejam diminuídos. E é viável abrir alguma empresa nesse momento? Veja, boa colocação. O nosso país é um país tipicamente empreendedor e são dados fornecidos pelo SEBRAE. A taxa de empreendedorismo entre 2014 e 2015 do nosso país, a nível mundial, ela cresceu mais de 70%. Para você ter uma ideia, no Brasil, em 2015, foram abertas mais de 1.900.000 empresas. Desse total, 75% representa micro e pequenas empresas ou microempreendedor individual. A questão é, a viabilidade depende muito do planejamento. Lógico, esse planejamento requer uma visualização da atual crise econômica, mas também das oportunidades, na realidade, que esse futuro empreendimento pode trazer. Então, tudo depende de um planejamento adequado. E sobre o quadro de funcionários das empresas, é melhor mantê-lo estável, sem demissões, contratações? Olha, quando se fala em redução de custos, todas as empresas elas atentam para redução de quadro de funcionários. Isso nem sempre é uma solução viável, porque muitas vezes você demitindo certo número de funcionários, por determinadas vezes você acaba sobrecarregando os demais. E isso não é muito interessante para as empresas. A sugestão que se tem é, visualize se a redução do seu quadro de funcionários não vai influenciar numa demanda, uma qualidade de serviços ineficaz da sua empresa. E quais são as expectativas para o futuro, professor? Olha, do ponto de vista econômico, já se nota na realidade que o Brasil em si, a economia, ela está começando a suspirar, já está dando sinais de melhoras. Mas acredite-se num prazo, até o final do ano que vem, o Brasil ele possa, com um objetivo para micro e pequenas empresas, possa estar amenizando esse processo de crise, as empresas possam estar voltando a crescer, para que ela possa sobreviver nesse mercado tão competitivo. E quais conselhos podem ser dados aos futuros empreendedores? Planejamento. Planejamento na abertura do seu negócio, elaboração de um plano de negócio, sentar com o seu contador, sua futura contabilidade e traçar um plano. Os planos, os planejamentos, eles são essenciais para o sucesso de qualquer empreendimento. Boa informação e estrutura contábil são importantes para a empresa. Como isso representa uma disposição a mais para enfrentar essa crise? Olha, a gente tem hoje, do ponto de vista conceitual, que contabilidade significa informação. Esta informação, ela precisa ter uma utilidade para o empresário. Então, se você tem uma boa contabilidade, se você dialoga com o seu contador e ele passa informações viáveis para você, o mais importante é que você, enquanto gestor, utilize essa informação de maneira adequada para uma boa tomada de decisão. Esse é o primeiro passo. E volto a ratificar aqui a questão do planejamento associado a uma boa informação contábil para o sucesso do empreendimento. Professor, queria saber uma opinião do senhor. Como que você vê toda a nossa atualidade em relação ao passado? Como que você vê essa relação das empresas no passado, há 5, 10 anos atrás e hoje em dia?
Olha, nós vivemos hoje num país extremamente globalizado. Então, o mercado hoje está mais competitivo do que era 5, 10 anos atrás. Isso tem obrigado de maneira inquestionável que as empresas elas busquem melhorias e inovações para se adequar ao mercado e ser mais competitivo no seu fornecimento de produtos e serviços. Justamente, como fazer para se destacar no meio de tantas empresas? Inovação e planejamento são os principais focos, né? Não adianta você ter um produto no mercado, mas o mais interessante é que você possa inovar com esse produto. Um diferencial, oferecer algo a mais, um plus ao seu consumidor. E questão de divulgação nas redes sociais, porque a gente tem usado bastante. Assim, as redes sociais hoje elas funcionam como um instrumento de divulgação bastante importante, inclusive com redução de custos. As redes sociais é um canal, Facebook, YouTube, é um canal de divulgação que pode reduzir o seu custo com o marketing do ponto de vista financeiro especificamente. Voltando para a questão da crise econômica, a gente sabe que tem fechado diversas empresas. Quando uma empresa chega ao seu último ponto, não pode mais fazer nada. O que ela tem que fazer para seguir em frente? Olha, revisar todos os seus processos. Né? Primeira coisa é você se auto-questionar quais foram os motivos que levaram ao seu fechamento. Né? Quais foram os motivos que levaram você a encerrar suas atividades. Em alguns casos, alguns pontos não se pode tomar como... alguns pontos não podem ser... Como se posso falar? Alguns pontos não podem ser colocados como pessoais. Por exemplo, se vives numa crise econômica, onde na realidade você não pode interferir de maneira direta. Mas, por exemplo, o seu processo de planejamento, o seu processo de gestão, são pontos que você tem que revisar continuamente. Então, se minha empresa fechou agora, e se essa crise econômica se amenizar, acabar, a gente pode vir a abrir essa empresa em algum dia? Claro. Revendo o seu processo de planejamento, revendo um novo foco de mercado, revendo o seu processo de estrutura contábil, pode perfeitamente, a partir de novas oportunidades, você vir reabrir o seu negócio. Obrigada, Mário, pelas informações e pela sua companhia. A gente volta já já e nós vamos falar sobre finanças pessoais. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora Zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Em 16 anos, a Liga Moçoroense de Estudos e Combate ao Câncer atendeu mais de 45 mil pacientes, salvando a vida de milhares de pessoas. Pessoas que não podem pagar e precisam da sua ajuda para que a Liga continue seu trabalho. Doar é um gesto de esperança. Faça sua parte e ganhe um sorriso para a vida inteira. Ação pela vida. Fazer o bem dá cor à vida. Liga Moçoroense de Estudos e Combate ao Câncer. Quando você decide ajudar, sua força se multiplica. Alô, Mossoró! É uma alegria saber que agora a TV UERN transmite a programação do futuro aí para vocês. Que cada vez mais o Rio Grande do Norte possa fazer parte da nossa programação. Vida longa essa parceria.
volta e daqui a pouquinho nós falamos sobre finanças pessoais com o economista Emanuel Márcio. Nossa equipe de reportagem foi ao centro de Mossoró para saber como as pessoas economizam dinheiro. Acompanhe agora. Você costuma controlar suas finanças? Sim, eu costumo dizer que sempre ensino para minha família que quem controla suas finanças tem um dia melhor amanhã. Pois aquele que em um dia só gasta tudo que tem, amanhã ele vai passar dificuldade. Então, controlar as finanças nos dá dias melhores, não só para mim, mas para todos que estão ao meu redor. Quem já vem fazendo isso constantemente, então acho que não tem muita dificuldade não. Apesar de que hoje o desemprego está tão grande, né, que a gente tem que pesquisar bastante antes de comprar qualquer coisa. Como é que você faz para controlar? Você faz uma planilha e dá prioridade aos seus pagamentos prioritários, né? No caso pode ser o pagamento água, luz, telefone e as manutenções que são precisas fazer referente aos seus custos, né? Hoje em dia a gente tem que manter controladamente ao seu custo, da maneira que você ganha, avaliando o ativo com o passivo, porque senão as coisas no final do mês fica devedor e fica difícil de cobrir tudo isso. Já aconteceu da senhora olhar sua carteira no final do mês e não ter mais dinheiro? Muitas vezes. O que foi que a senhora fez? Aí você vai se virando do jeito que pode, né? Usa um cartão, usa de um jeito e de outro e vai. Para você, é fácil ou difícil controlar seus gastos? Cada dia aqui no Brasil está ficando mais difícil, né? Porque a gente faz um orçamento no mês, só que o reajuste sempre está indo na frente, né? Se faz um orçamento, digamos, no valor de R$1.000. Quando chega no final das contas, já está lá na frente, 1.200, 1.300. Então, você tem sempre que estar se renovando, se rebolando, para poder chegar no final do mês e dar conta do menos do básico, né? Do água, do luz, daquilo que é prioridade para uma família, né? É difícil. Por quê? Porque né? O dinheiro é pouco, né? O dinheiro é difícil de se ganhar, né? É difícil a pessoa controlar, né? É difícil. E aí, professor, o que o senhor achou da opinião do pessoal? Bom, como eles mesmos falaram aí, eu acho que a questão de fazer controle de gastos, né, de fazer controle daquilo que recebe durante o mês para poder suprir, né, as necessidades do dia a dia, não é tão simples, né, e ao mesmo tempo é necessário, né, que seja feito planejamentos, né, tomado algumas atitudes, né, para que as finanças, né, durante o mês, pelo menos se comporte dentro daquilo que é planejado e de uma maneira, né, que esse planejamento faça com que as pessoas não saiam tanto, né, da reta orçamentária, né, que elas estão dentro durante o mês. Mesmo utilizando o crédito, mesmo utilizando outras formas, né, de cumprir a demanda, né, as pessoas devem naturalmente se precaver, planejar e tentar minimamente controlar aquilo que recebem como crédito durante o mês. Emanuel, por que é tão comum gastar mais do que se ganha? Geralmente se gasta mais do que se ganha quando a própria renda ela tem um poder aquisitivo baixo. As pessoas têm uma lógica muito natural, que em economia a gente aprende muito cedo, que é a propensão marginal a consumir e a propensão marginal a poupar. A propensão a poupar, ela acontece muito quando as pessoas têm um nível de renda elevado, que o consumo delas fixo, né, e algo que vem a mais, não alcance tanto a sua renda total. Então, existe uma faixa de renda, né, que você pode investir, ou pode guardar, ou pode poupar. Quem ganha pouco, naturalmente consome praticamente a renda toda e muitas vezes consome inteira e vive ainda no crédito. Busca suprir, né, de outras formas. Então, se consome muito, geralmente quem tem a renda menor. Se consome menos proporcionalmente, quem tem uma renda maior. Então, a grande maioria da população, principalmente no Nordeste, né, a gente tem uma grande quantidade de pessoas com a renda pequena, onde naturalmente o consumo toma, né, conta dela inteira e sobra muito pouco para poupar ou para investir ou praticamente nada.
E como faz para se organizar, se politizar? Principalmente o que uma das pessoas falaram na reportagem é garantir principalmente o pagamento daquelas contas prioritárias que vem todo mês, que geralmente é tido como uma despesa fixa, né? Como luz, como energia, como água, como telefone, como são a própria alimentação, né? São gastos, né, que são necessários, são fundamentais. A partir disso, isso aí é a plataforma, né, de uma cesta de bens, que geralmente a pessoa pode planejar algo a mais para o futuro, mas desde que com os pés, né, geralmente no chão, naquilo que é realmente fundamental, realmente necessário. Emanuel, uma pessoa já veio me dizer que não consegue guardar dinheiro porque tem muitas dívidas. Então perguntei, mas você não consegue guardar nenhuma pequena parcela do que você ganha? Ele disse, não, são muitas dívidas, não consigo. Levando em consideração que essa pessoa é estagiária, mora sozinha, é estudante, mas ela divide apartamento com 3 pessoas. O que ela pode fazer? Bom, é ter consciência, principalmente, do que se tem como limite orçamentário, né? Quanto ela ganha e qual o nível de demanda dela. A demanda é um desejo de consumo. Você pode desejar consumir muito além da renda, igual à renda ou aquém da renda, quando geralmente se ganha muito. A demanda tem uma lógica muito clara de ser um desejo de consumo, um desejo de adquirir certos bens ou certas mercadorias que vão lhe trazer algum bem-estar. Nesse caso, como ela vive em dívidas, é se policiar, ter um controle máximo de uma renda mínima e tentar, o mais possível, né, não criar dívidas novas, né, e tentar se regrar basicamente naquilo que ela tem como reta orçamentária durante o mês. E o bloco está acabando, mas ainda dá para a gente fazer uma pergunta. Uma dúvida. É seguro colocar dinheiro na poupança? Sim, é justamente o ambiente de maior segurança na poupança. Porque tem uma lógica que é muito natural. Se alguma aplicação, né, ela paga mais, é porque existe um risco, né, de você colocar aquele seu dinheiro naquela aplicação. A poupança, como ela tem um nível de segurança muito grande, é a aplicação que tem um maior nível de segurança, então o risco é pequeno, então a remuneração dela também é pequena. Então, só que o grau de segurança da poupança faz com que as pessoas a utilizem não como uma forma de ganhar dinheiro, de especular. A poupança em qualquer lugar do mundo tem um sentido em que você faz uma reserva monetária, né, para utilizar ou no imprevisto, ou então num planejamento de reformar uma casa, de trocar o carro, de colocar o filho numa escola melhor, de tentar no futuro você criar uma situação melhor para você. A poupança não é para especular e ganhar com ela, é para se planejar, né, e projetar naturalmente uma ação futura com maior segurança, né, e de forma segura e com muito pé no chão. Obrigada, Emanuel, pelas informações. Tenho certeza que essas dicas ajudarão a muitas pessoas de casa. A gente volta já já com o terceiro e último bloco. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado, dengue e agora zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Em 16 anos, a Liga Moçoroense de Estudos e Combate ao Câncer atendeu mais de 45 mil pacientes, salvando a vida de milhares de pessoas. Pessoas que não podem pagar,
doar e precisam da sua ajuda para que a Liga continue seu trabalho. Doar é um gesto de esperança. Faça sua parte e ganhe um sorriso para a vida inteira. Ação pela vida. Fazer o bem dá cor à vida. Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer. Quando você decide ajudar, sua força se multiplica. Alô, Mossoró! É uma alegria saber que agora a TV UERN transmite a programação do futuro aí para vocês. Que cada vez mais o Rio Grande do Norte possa fazer parte da nossa programação. Vida longa essa parceria. Último bloco do Finanças em Foco. Já falamos sobre como a crise econômica afeta empresas, sobre finanças pessoais e agora vamos falar sobre as novidades da pós-graduação na Faculdade Diocesana em Mossoró com o professor de Ciências Contábeis Igor Leite, que ele também é coordenador dos cursos de pós-graduação. Primeiramente, quais os programas de pós-graduação da faculdade em relação à contabilidade, professor? Olá, Thaisa. Olá, você que nos assiste. Então, nossos cursos hoje de pós-graduação na Faculdade Diocesana, nós atendemos a algumas áreas específicas, não só a ciência contábil, propriamente dita. Nós também temos cursos na área de gestão, de saúde e na seara do direito. Mas especificamente em contabilidade, hoje nós dispomos de 2 cursos, né? Sempre investindo numa perspectiva 2 em 1. Nós temos um curso de contabilidade gerencial com ênfase em controladoria pública e privada, e dispomos também de um curso de auditoria e planejamento tributário. E qual o diferencial do curso em relação à matriz curricular, à metodologia? Bem, eu diria que nós temos investido em cursos que eu costumo chamar de 2 em 1, né? São cursos com uma perspectiva 2 em 1. Por exemplo, o de contabilidade gerencial, ele também engloba os aspectos da controladoria. E a controladoria segue a vertente tanto pública como privada. No que diz respeito à auditoria, nós mesclamos a auditoria com o planejamento tributário, ou seja, basicamente você vai estar fazendo um curso, mas que possui 2 características distintas. O nosso diferencial consiste em trazer para esse curso uma perspectiva teórico-prático, né? Que basicamente, tem muita gente que procura uma pós-graduação e diz que acabou se decepcionando com a pós, porque eu sempre costumo dizer que a pós-graduação é um momento de muita solidão, é um momento em que você corta o umbilical e que você começa a caminhar com suas pernas. Pensando nisso, nós resolvemos trazer um pouco de aspecto prático ao curso, né? Que aspecto prático é esse? Nós dispomos de um laboratório e os professores eles são orientados a trabalhar em um encontro a questão teórica e no outro a gente trabalha o aspecto prático. Quais são as perspectivas para o futuro em relação à pós-graduação aqui em Mossoró? Olha, a pós-graduação ela é um nicho, vamos assim dizer, que tem crescido, né? Tem crescido mesmo frente aos diversos formatos, né? Inclusive a educação à distância, mas trazendo para a nossa realidade, ao invés de aula 2 sábados, por exemplo, nós estamos tendo aula sexta e sábado. Por quê? Porque nós estamos investindo em professores que vêm de fora, que têm, vamos assim dizer, que têm um foco no mercado. A nossa pós, ela tem esse olhar, né? Esse direcionamento, ou seja, buscando trabalhar o mercado em si, né? E qual o aspecto estrutural que a Faculdade Diocesana disponibiliza para os alunos? Como eu falei, nós temos investido maciçamente na questão de infraestrutura. Hoje nós temos, por exemplo, um laboratório que dispõe de 50 computadores equipado tanto com programas no âmbito público como no âmbito privado, né? Temos trabalhado com algumas metodologias de mapas conceituais, né, de um sistema desenvolvido pela Universidade da Flórida, que a gente chama de CMAP Tools. E, na verdade, os alunos eles constroem mapas conceituais dos assuntos que ajudam a fixar
a metodologia que vem sendo empregada e, na verdade, eles transcendem a questão teórica que vem sendo desenvolvida em sala de aula em sistemas de informação que nós utilizamos em sala de aula. Como que você avalia as outras pós-graduações em relação às faculdades públicas? Olha, eu costumo dizer que cada instituição ela imprime o seu fingerprint, ou seja, ela tem a sua impressão digital acerca disso. É difícil você... O que nós temos de diferencial é essa perspectiva prática, né? Ou seja, ela foi pensada, quando ela foi planejada, a proposta de desenvolvimento da pós-graduação, metodológica da própria pós-graduação, ela foi pensada em contemplar esse aspecto prático, né, que é o que a gente deixa de ver em outras pós-graduações. Eu, por exemplo, fiz 3 especializações. Então, basicamente, o que é que a gente vê? Um conteúdo em sala de aula, se prepara para fazer uma avaliação que muitas vezes é feita em casa, obtém-se aquela média e aí, a partir dessa média, você está aprovado. Então, o nosso objetivo é fazer com que a gente possa desenvolver uma questão mais prática, ou seja, o que é que o mercado está requerendo nessa disciplina, nessa outra disciplina. Então, a matriz ela é uma matriz que contempla desde questões locais até aspectos mais globais, mais generalistas, ou seja, ela contempla desde uma realidade Mossoró, Rio Grande do Norte, Nordeste, até um contexto nacional. Igor, a gente vive num mercado de trabalho muito competitivo. Você acha que a pós-graduação é um diferencial, algo a mais para a pessoa, para o aluno, quando sair da faculdade, ter algo diferente para mostrar no trabalho? Eu acho imprescindível, né? A gente viu aí nos blocos anteriores a importância de você, eu diria que buscar um diferencial, seja no contexto empresarial, seja no âmbito profissional. Hoje a gente vive até um contexto adverso. Hoje as empresas estão, frente a essa competitividade, estão cada vez mais exigindo e pagando menos. Então você imagine que diante de um mercado desse, a qualificação, a capacitação é imprescindível. Né? Quem foi meu aluno, quem teve a oportunidade de trabalhar comigo, sabe que antes eu dizia, pessoal, vamos aprender o inglês, hoje eu já estou dizendo, pessoal, vamos aprender o mandarim, a China está chegando. Então, quanto mais a gente aprender, quanto mais a gente puder agregar de valor na nossa profissão, melhor. Eu não tenho dúvidas que uma pós-graduação vem a calhar muito para aquilo que o mercado vem requerendo nos últimos tempos. No primeiro bloco, eu fiz uma pergunta ao professor Mário sobre como ele vê as empresas no passado e agora no presente. E eu vou mudar a pergunta, só que no mesmo contexto. Como que você vê os alunos em relação a 5 anos, 10 anos e atualmente? Olha, é possível, vamos assim dizer, acompanhar essa mudança porque nós passamos por um processo que a gente chamava um processo de harmonização, de padronização, e hoje existe até um questionamento sobre algumas disciplinas. Será que é interessante? Porque por isso aí nós já passamos. Então, o aluno de hoje ele não é mais o aluno de antes. Ou seja, a circunstância hoje não é você preparar o aluno para prestar uma informação à fiscalidade, para prestar informações fiscais. O aluno hoje ele tem que ter, como o Raik Batista costuma mencionar, uma visão 360 graus. Ele deve ser um profissional que deve ser preparado para trabalhar com custos, com a própria contabilidade gerencial, com a própria psicologia, né? Ou seja, o perfil que vem sendo requerido do profissional da contabilidade hoje é totalmente diverso. Eu não vou nem até 5 anos, há 3 anos atrás. Ou seja, cada ano as demandas elas vão sendo incrementadas, elas vão sendo diversificadas. Obrigada, Igor, pela companhia e pelas informações. O Finanças em Foco chegou ao fim, mas você pode acompanhar todo o nosso conteúdo nas redes sociais, todas com o nome UERN-TV e também pelo youtube.com/UERN-TV. Até o próximo programa e tchau!